Irmãos e irmãs, nesse domingo, estamos no 21º domingo do tempo comum, e o texto do Evangelho nos conduz a refletir a respeito de uma das notas fundamentais da Igreja Católica. Como nós sabemos, a Igreja Católica tem 4 notas, que são como 4 características fundamentais que definem a Santa Igreja e a diferenciam de qualquer outra instituição que possa existir nesse mundo. Essas 4 notas, nós sabemos, a primeira delas é que a igreja é una. Em segundo lugar, a igreja é santa. Em terceiro lugar, a igreja é católica. E em quarto lugar, a igreja é apostólica. Também podemos acrescentar a característica fundamental de que a igreja é romana. A igreja é una porque é uma só instituição, fundada pelo único Deus Todo-Poderoso, a fim de congregar a todos na unidade de Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Nós ouvimos no texto do Evangelho de João, no capítulo 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E Jesus faz como esta profecia, essa promessa, que é também um desejo do seu coração. Haverá um só rebanho, sob o comando de um só pastor. Jesus Cristo é o único e supremo pastor da igreja. A igreja é santa, por quê? Porque o seu fundador é santo. Ela não é uma obra humana, não é uma ONG, não é uma instituição bonita, mas ela é uma instituição fundada por Deus Todo-Poderoso, no seu Filho Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, e ela é fecundada pelo Divino Espírito Santo. A igreja é, portanto, santa, santíssima e sempre será santa, pelo seu fundador que é santo, pelos seus ensinamentos que são santos, pela sua doutrina, pelos seus sacramentos, os 7 sacramentos da igreja, que são meios de santidade para nós. Na igreja subsistem membros, que somos nós, que somos pecadores, mas a igreja é sempre santa. Nós que somos filhos da igreja, que somos pecadores, por isso nunca podemos lançar em cara da igreja os nossos pecados. Podemos falar de pecados na igreja, mas nunca pecados da igreja. A igreja não tem pecados, ela é santa. Nós que somos filhos da igreja, que somos pecadores. A igreja é também católica, porque católico significa universal, destinado, portanto, a todos os povos, a todas as raças, a todas as línguas, a todas as classes sociais, a todos os partidos, a todos os grupos. A igreja ela quer alcançar a todos os seres humanos, sem distinção nenhuma, de raça, de língua, de ideologia, de preferências. A igreja quer salvar a todos, porque ela é o instrumento de Deus para a salvação. Ela é católica nesse sentido, que ela é destinada a todos, é universal. E a igreja é apostólica, porque o fundamento da fé da igreja está enraizado nos 12 apóstolos, e entre eles um apóstolo concreto que é São Pedro. Eis o texto do Evangelho de hoje que nós meditamos, que fala desta nota em concreto, a apostolicidade da igreja. Jesus foi muito claro, ele faz em primeiro lugar aqui, numa conversa com os apóstolos, uma espécie de pesquisa Ibope, para tirar o resultado da sua imagem pública, né? Digamos assim. Primeiro Jesus faz uma pergunta geral para os apóstolos. O que dizem por aí ser o Filho do Homem? Jesus se refere assim, quando fala dele mesmo, né? Ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem. Esta expressão bonita que está no Antigo Testamento.
e que se refere ao Messias, ao Filho de Deus que virá a esse mundo. O que dizem por aí do Filho do Homem? Então, os apóstolos dão o raio-x da imagem de Jesus Cristo, ali naquele momento, né? Diante daquelas pessoas que o conhecem. E se verifica que a opinião do povo está fora da verdade, está longe da verdade. Ainda não conhecem a Jesus Cristo de verdade. Tem Jesus Cristo em grande estima, consideram que ele é um homem importante, que ele é uma espécie de profeta, e o compara justamente com os grandes profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Elias, João Batista. Mas eles erram, porque Jesus não é um simples homem importante, não é um simples pregador que veio falar em nome de Deus. Ele é o próprio Deus que se fez homem. Perfectus Deus et perfectus homo, diz a teologia da igreja, que sempre se expressa nos seus dogmas em latim, para dar uma segurança doutrinal para nós. Jesus é Deus, mas esse Deus que é todo poderoso e que fundou a sua igreja, ele quis instituir a sua igreja de tal forma que ela tivesse uma organização humana, uma estrutura visível, e colocou uma pessoa humana, um homem de carne e osso, para ser o seu líder, e escolheu a pessoa de Pedro, o apóstolo Pedro. E então, quando Jesus pergunta aos apóstolos, na segunda pergunta ele faz: e vós, quem dizeis que eu sou? O povo, tá bom, o povão está aí falando que eu sou um profeta. E vocês, os 12 apóstolos, vocês, meus escolhidos, vocês, meus preferidos, meus amigos íntimos, quem dizeis que eu sou? E então, em nome dos 12, fala Pedro. Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E então Pedro pronuncia uma palavra que era mais transcendente que a sua própria pessoa, que a sua própria alma. Ele declara algo inspirado por Deus, e Jesus lhe confirma isso. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Esse é o nome, digamos assim, o nome de berço do apóstolo, né? Simão. Feliz és tu, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, ou seja, não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E a partir dessa confissão de fé de Pedro, inspirado por Deus Pai, pelo divino Pai eterno, Jesus faz essa declaração: por isso eu te digo, tu não és mais Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus muda o nome do apóstolo para lhe conferir com isso um sinal visível da missão que o Senhor lhe confere nesse momento. Ele já não se chama Simão, ele é Pedro. Pedro significa pedra, rocha, fundamento, base. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é sempre de Jesus, ele é o fundador, ele é o Senhor, ele é o vivificador da igreja, mas ele confia a direção da sua igreja a esse homem, um homem comum, um homem com pecados, mas também com virtudes, o apóstolo Pedro. A igreja é verdadeiramente apostólica, irmãos e irmãs. Por isso, se a gente dá uma olhada lá na Basílica de São Pedro, e olha na cúpula da Basílica, na cúpula central, estão escritos com letras enormes, letras garrafais, né? Que pode ter 2 metros ou mais de extensão, essas letras, que podem ser vistas então de baixo, que é uma cúpula muito alta, né? Não sei quantos metros pode ter, 20, 30 metros, talvez de altura, a cúpula da Basílica. Lá estão escritas essas palavras, escritas em latim, para recordar a todas as pessoas que vão ali naquela basílica, que este é o fundamento da igreja. Essas palavras de Jesus Cristo,
expressas no Evangelho de Mateus. Está escrito lá assim, né? Tu és Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesia meam, ad portas inferi non prevalebunt super eam, et tibi dabo claves regnum celorum. Versículos 18 e 19, né, do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno jamais poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus nomeia Pedro seu embaixador, seu representante. Por isso Santa Catarina de Siena vai dizer que o Papa, que é sucessor de Pedro, é il dolce Cristo nella terra, o doce Cristo aqui nessa terra. É o próprio Cristo que está no meio de nós, visivelmente, para nos abençoar. É o vigário de Jesus Cristo. Jesus, ao fazer essa declaração, ele faz também uma profecia, não é? O poder do inferno jamais poderá vencê-lo. Aqui Jesus está dizendo duas coisas, né? Primeiro, que o poder do inferno, que Satanás e seus demônios irão tentar destruir a igreja. É a primeira declaração. A segunda é que não nos preocupemos, porque o poder do inferno jamais poderá vencer a igreja. Non prevalebunt, se diz em latim, né? Não prevalecerão. Ad portas inferi non prevalebunt super eam. Jamais o poder do inferno irá conseguir destruir a igreja, porque ela está protegida pelo Todo-Poderoso Deus. Se fosse uma instituição meramente humana, já teria se destruído há muito tempo, porque a igreja desde o início tem inimigos poderosos. O demônio age assim, né? O demônio não vai nunca tentar destruir a igreja aparecendo assim numa pilha de fogo, com chifres enormes, com rabo, cheirando enxofre, não é? Com um tridente na mão, falando, agora eu vou destruir a igreja, e vai lá no Vaticano e matar o Papa e quebrar tudo. Não, o demônio não vai fazer isso. Ele age nos bastidores, ele age por debaixo dos panos, ele seduz pessoas poderosas para perseguir a igreja em seu nome. Então, quando a igreja é perseguida, é Satanás que está lá por detrás, instigando pessoas a que odeiem a Deus, que odeiem a igreja e que a persigam. Isso é uma coisa absolutamente já rotineira na igreja. O primeiro a ser perseguido foi o próprio Cristo, depois seus apóstolos. São Pedro, chefe da igreja, nomeado por Cristo, foi perseguido pelo homem mais poderoso daquela época, que se chamava Nero, o imperador romano, o homem mais poderoso do mundo. Perseguiu a igreja, entre eles a Pedro. Pedro foi condenado à morte, foi crucificado. Mas o que fez a igreja, depois da morte de Pedro? Se fosse uma ONG, teria se dispersado, né? Foram lá e crucificaram o chefe, né? Era para dizer, olha, vamos lá então, agora acabou, né? Apaga a luz e vamos embora, porque Nero não está de brincadeira, e está descendo porrete geral, então vamos embora, vamos parar com esse negócio de ser católico, porque está dando muito errado esse negócio. Não, a igreja não fez isso. Enterraram a São Pedro com muita devoção, veneraram as suas relíquias de mártir, se reuniram, rezaram, escolheram mais um maluco para ocupar o seu lugar, porque para ocupar o lugar do Papa, naquela ocasião tinha que ser doido da cabeça. O antecessor tinha acabado de ser crucificado, imagina só. E então escolheram Lino, e ele foi, anos depois também, assassinado, é claro, estava na cara, né? Não ia ter outro destino para ele, né? E depois de Lino veio os outros, e outros, e assim nos 4 primeiros séculos da vida da igreja nessa terra,
os imperadores a perseguiram. E foram 32 papas martirizados, praticamente um depois do outro. 32. Matavam um, o povo enterrava, escolhia outro. Ia lá o doidão, tá bom, eu assumo isso aqui, vamos lá. Matava ele de novo, elegiam outro, matava esse também. E matava um bocado de padre, de bispo também, para dar mais uma assustada na galera. E vamos lá, perseguir a igreja. E a igreja jamais sucumbiu. Por quê? Como dizia Tertuliano, um grande escritor lá dos primeiros séculos, ele dizia: sanguinis martyrum semen Christianorum, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais se mata cristãos, mais a igreja cresce. Por quê? Porque ela é uma obra de Deus. Então não dá para explicar de maneira humana como esses homens aceitavam um cargo tão perigoso. Eram perseguidos. E a igreja foi em frente, até que o Império Romano caiu, acabou, e a igreja continuou em frente. E depois vieram outros inimigos, e outros, vieram os bárbaros, e vieram os maçons, e vieram os comunistas, e vieram os muçulmanos. E hoje a igreja continua sendo perseguida. Não devemos nunca ter medo, porque ela sempre foi, sempre será perseguida. Atualmente, muitos poderes públicos também perseguem a igreja. Estamos vendo aí agora nas notícias, só se fala disso no Brasil inteiro, né? Um novo foco de perseguição contra a igreja, lá no caso do Padre Robson, Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, né? A forma com que abordam esse caso é uma clara perseguição à igreja, né? Uma mania de querer humilhar a igreja, de querer pisar, né? De querer colocar a igreja diante da sociedade como uma instituição duvidosa, e os líderes da igreja como pessoas de caráter duvidoso. E fazem todo aquele teatro, né? Vão lá para abordar lá o padre, e levam não sei quantas viaturas de homens armados, como se estivesse procurando o Bin Laden, né? Parece que estavam atrás do Osama Bin Laden de Goiás, né? Mas que isso, era um padre, né? É um padre, um homem normal, né? Um líder religioso que não oferece perigo para a integridade física de ninguém, né? Mas é assim, a igreja, ela sempre foi, sempre será perseguida. Isso não deve nos assustar. Diante dessas realidades, devemos manter firmes a nossa fé, manter firmes a nossa vida de oração, e rezar para que Deus faça justiça através das autoridades constituídas, as autoridades do Estado, o poder judicial, o poder legislativo, executivo. Eles têm autoridade de investigar, de ir atrás dos ilícitos. Claro que sim, estão fazendo o trabalho deles, mas nem sempre fazem o trabalho deles de forma honesta, nem sempre fazem o trabalho deles de forma ordeira, nem sempre fazem o trabalho deles de forma proporcional ao caso concreto. Paciência, Deus cuidará de todos os detalhes, né? Vamos seguir em frente, vamos manter firmes a nossa fé, porque essa batalha não é uma batalha, não é uma briga social, não é uma briga de poderes. Não, a igreja não briga com ninguém, ela não quer fazer queda de braço com ninguém. A igreja é instituição sagrada, e ela está aqui para evangelizar o povo, levar o povo para Deus. Essa nossa luta é uma luta espiritual, desde o princípio. Jesus já disse: o poder do inferno jamais poderá vencer a santa igreja. Então fiquemos tranquilos, não nos assustemos com essas perseguições, e vaiamos adiante, porque a mídia nem sempre é honesta com a igreja, quer sensacionalismo, quer ver o circo pegar fogo, né, para ganhar adeptos, para ter, enfim, mais poder, não é? Vamos adiante. E Nossa Senhora, que é mãe da igreja,
há de interceder sempre por nós. Vamos então, para finalizar nossa homilia, consagrar a igreja, consagrar o Santo Padre, os bispos, os sacerdotes, todas as lideranças da igreja, a Nossa Senhora da Abadia, nossa padroeira, para que ela, como mãe, como rainha de todos nós, possa nos abençoar, especialmente os nossos líderes, os nossos dirigentes, para que, fortalecidos pelo Espírito Santo, não desanimem na sua missão, e sejam valentes e corajosos, e levem adiante essa palavra de paz, de amor e de salvação a todos os povos. Nos voltemos para a imagem de Nossa Senhora, fiquemos de pé e consagremos a Santa Igreja à Virgem Mãe, cantando a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Abadia, rogai